Olá, meu amigo e minha amiga. O INSS tem ampliado aí a sua atuação em análise de benefício de incapacidade utilizando dados processuais da Justiça. Olha aí, como uma das estratégias para identificar possíveis irregularidades. Essa prática tem gerado discussões entre especialistas, pois ao acessar as decisões judiciais de processos tanto civil, trabalhista, criminal, o INSS ele cruza informações para verificar se a alegação da incapacidade está compatível com outras condutas do beneficiário. Olha lá, se você tem um processo, por exemplo, trabalhista, correndo, e você está recebendo benefício de incapacidade, eles vão verificar se você estava trabalhando enquanto você estava recebendo essa incapacidade. Então eles vão verificar tudo que está no processo. Isso também na área civil, tá? Nos últimos anos, com o avanço da digitalização dos tribunais e a integração dos sistemas de dados públicos, o INSS está passando a monitorar com mais intensidade as decisões judiciais disponíveis nas plataformas da Justiça. Se o beneficiário de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por exemplo, estiver processando alguém na Justiça do Trabalho ou atuando como empresário em ações civis, essa movimentação pode levantar suspeitas de que ele esteja exercendo atividades incompatíveis com a condição de incapacitado. Olha lá, é o que eu falei. Embora o procedimento não seja novo, ele está se tornando cada vez mais eficaz com o uso da inteligência artificial nas análises automatizadas. Isso tem feito com que muitos segurados sejam surpreendidos por bloqueios ou revisões de seus benefícios, sem aviso prévio, pessoal, baseado em documentações judiciais obtidas de maneira legal, já que se tratam de informações públicas. O foco do INSS é justamente, olha lá, encontrar indícios de que o segurado esteja trabalhando informalmente ou emitindo rendimentos que contrariem a condição da inatividade laboral. Quer dizer, eles ficam cruzando dados, ficam mexendo em tudo, até na questão da justiça, mas eles não mexem quando é com eles. O aposentado está sendo roubado, beneficiários, empréstimos consignados que não foram solicitados, desconto de segurados, associações. Pensava-se que era 6 bilhões e 300 milhões, mas já puxou, isso passa de 90 bilhões, pessoal, tá? De prejuízo para quem contribuiu a vida inteira, quem colocou um tijolinho, quem hoje está contribuindo, mas teve, por exemplo, um acidente, uma doença. Isso aí ninguém faz cruzamento, né? E como é que será? Será que vão cruzar também os dados desses caras que são responsáveis por esse assalto nos benefícios? Será que vão fazer um cruzamento de dados para ver se eles têm dinheiro a mais na conta que não sabe explicar de onde vem? Ou isso é só com você, beneficiário, incapacitado, doente? Será que é só com a gente que acontece isso? Advogados alertam que esse sistema está envolvido, tá, numa estratégia do INSS, tá? Processo judicial ele não pode ser interpretado automaticamente como uma prova de capacidade laboral. No entanto, o INSS pode entender, por exemplo, que a presença ativa em audiências, assinaturas de contrato, participação em acordos, pode indicar que o indivíduo tem condições de atuar profissionalmente. Isso abre caminho para que benefício seja suspenso até a nova perícia. Olha lá, muitos beneficiários descobrem a suspensão ao tentar sacar o pagamento mensal e ao receberem a carta de notificação do INSS informando a necessidade de comparecer a uma nova perícia. O mais problemático é que essa suspensão ela pode acontecer mesmo sem haver fraude comprovada. Cadê o direito de defesa que eu sempre falo? Primeiro eles suspendem o seu pagamento e depois eles falam, agora você prova que a gente está errado. Quer dizer, que direito de defesa é esse? Apenas com base, tá, em indícios. O que pode gerar insegurança não, e gera tudo quanto é tipo de sentimento para o segurado. Jurisprudência, né, nos tribunais tem sido dividida quanto à validade dessa prática. Quer dizer, uma parte da justiça concorda, outra parte não concorda. Em algumas decisões, juízes entendem que o INSS agiu corretamente ao se basear em dados judiciais públicos, desde que respeitando o contraditório e a ampla defesa. Em outros casos, magistrados determinaram a reativação imediata do benefício, entendendo que o INSS não poderia suspender o pagamento sem a perícia ou uma prova aí médica de reabilitação. Agora, essas normas internas, elas estão sendo adotadas para tornar o processo mais sistemático. Agora, o INSS notifica formalmente o segurado
quanto à suspeita fundamentada vindo do documento judicial, oferecendo um prazo para apresentação de defesa antes da suspensão do benefício. Isso é direito ao contraditório, direito à defesa. Apesar disso, muitos segurados ainda relatam cortes súbitos e dificuldades de acesso à defesa administrativa. Especialistas recomendam que os segurados que tenham ações judiciais em andamento informem o seu advogado e evite omitir qualquer tipo de informação em requerimento do INSS. A transparência ela pode ser aliada para evitar bloqueios inesperados, tá, pessoal? Também é aconselhável manter tudo atualizado, laudos, relatórios de tratamento, especialmente se a condição de saúde permanecer a mesma desde a concessão do benefício. Isso é obrigação, que eu sempre falo. Você está com seus dados cadastrais atualizados, você está com a documentação sempre atualizada, isso é obrigação sua. Nós sabemos como funciona o INSS. Esses documentos são cruciais para uma perícia. Ah, mas o perito não olha, mas o perito judicial olha e o juiz também olha. A tecnologia, ela é importante, pessoal. O mundo está digitalizado hoje. Hoje nós temos informações rapidamente que, quando eu era adolescente, a gente ficava sabendo 15 dias depois do que aconteceu. Hoje você sabe em segundos o que acontece no mundo inteiro. Então, é bom. Só que é aquilo, traz responsabilidades, também traz aí maneiras de enganar, de roubar aposentados, pensionistas, outros beneficiários, né? Porque antigamente, para você fazer o empréstimo consignado, você tinha que comparecer no local, colocar a assinatura. Hoje é digital. Então, as suas informações, se você deixou vazar as suas informações, a pessoa vai lá, pega uma foto sua, por exemplo, no seu perfil, abre até conta bancária, faz tudo isso e ainda pede empréstimo consignado no INSS no seu nome. Olha aí, ó. Apesar de críticas, né, o INSS argumenta que as medidas são necessárias para coibir fraude e proteger os cofres públicos. Ó a piada pronta e ó o meme pronto. Garantindo os recursos, né, que sejam direcionados a quem realmente precisa. Quem? O presidente do INSS, o ministro lá do INSS, o presidente da República, quem mais? Garantindo que o dinheiro público ele vai para o lugar certo. É isso aí, pessoal. Esse é o país da piada. Por isso que nós somos piada no mundo inteiro. Casos emblemáticos têm chegado aos tribunais superiores, principalmente quando a suspensão do benefício foi baseada em interpretações subjetivas de atos judiciais. Há relatos de beneficiários que tiveram auxílio cancelado por estarem envolvidos em inventários ou processos familiares sem qualquer vínculo de atividade profissional. Inventário é aquilo, por exemplo, seu pai, sua mãe morreu, deixou lá uma herança, o que vai fazer? Vai fazer o inventário. Então o nome do beneficiário aparece. Aí, se esse beneficiário é segurado do INSS, está recebendo incapacidade, isso demonstra que ele pode trabalhar, porque ele está no inventário. É uma piada ou não é, pessoal? Fala a verdade. Fala a verdade, isso é uma piada ou não? Justiça, onde o juiz ele é vítima, procura promotor, delegado, investigador e ele julga. É a mesma coisa que colocar o ladrão para julgar o juiz. É uma piada, isso é uma piada pronta. Mas é a situação que nós estamos vivendo no país, pessoal. Sabe, tem uma meia dúzia aqui que ainda coloca comentários idiotas aqui que eu nem levo em consideração. Sabe, eu começo quando eu vejo que eu já nem termino de ler. Tem gente que escreve uma Bíblia aqui para mim, querendo me ofender. Eu leio metade de uma linha, eu já sei que se trata. Lixo, não vai me envolver, não vai me ferir, não vai me desestimular de falar a verdade. Eu estou falando isso nessa meia dúzia que tem aqui, tá? Não vai. E a verdade ela tem que ser dita. Chega desse país ficar, sabe, tudo por baixo dos panos nas caladas da noite. Tem que ser falado sim. Não é à toa que querem censurar a internet. Não é por causa de fake news, é porque a internet diz a verdade. A verdade chega nos ouvidos e nos olhos das pessoas. E aqueles esquemas que houve no passado, com a internet hoje, fica um pouco mais difícil. Então, o que vão fazer? Vamos censurar a internet. Só vai aparecer o que a gente quer. Vai ter uma meia dúzia que vai dizer isso pode, isso não pode. Quer dizer, você não vai ter mais liberdade. Eu não vou ter mais liberdade de falar o que eu falo aqui, que é a realidade. Outro ponto importante é que o beneficiário ele pode recorrer à justiça caso entenda que a suspensão foi arbitrária. A justiça tem reconhecido em diversos casos o direito de reativação imediata de pagamentos, sobretudo quando o INSS não apresenta prova médica concreta de que houve uma recuperação da capacidade desse trabalhador. Portanto, mesmo recebendo benefício por muitos anos, presta atenção, pessoal,
você deve estar ciente dessas condições, tá? Porque você pode questionar, porque pode acontecer com você, especialmente se houver aí movimentações judiciais em seu nome. Vocês viram, não pode ter um inventário, um processo trabalhista, nada disso. O melhor caminho é você estar sempre documentado, tá, pessoal? Com seus dados sempre atualizados, tudo em ordem, para evitar esse tipo de problema. Mas é o que eu falo. A piada que é esse país aqui, qualquer um está sujeito. Os caras estão dando alta para quem está em fase terminal da vida. Imagina para você que está aí recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite todos os nossos conteúdos aqui, tá? Vocês vão ter uma gama de informações relevantes e importantes que é necessário você saber. O INSS não é para amadores, tá, pessoal? Então, entenda como funciona, porque senão eles moem você. Eles fazem você de palhaço, deita e rola, e você fica sem saber quais são os caminhos. E é isso que eu trago aqui, tá? A verdade e os caminhos que vocês têm aí disponíveis para lutar. Meu amigo e minha amiga que estão sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.